100 mil dólares americanos. Essa é a próxima meta de preço para o Bitcoin. Mas apesar disso, o que diversos analistas têm apontado é que o Bitcoin vai passar de passagem por esse valor e que pode almejar os 500 mil dólares. No vídeo de hoje a gente vai debater, será que o Bitcoin realmente pode atingir os 500 mil dólares? Antes de mais nada, a gente precisa entender qual é a situação, qual é o cenário atual do Bitcoin. No momento que esse vídeo está sendo gravado, em novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está ali em cerca de 96.600 dólares americanos. Vale ressaltar que esse não é o maior valor alcançado pelo Bitcoin. Ainda no mês de novembro de 2024, o Bitcoin ele chegou a atingir a marca de 99.655 dólares. Ou seja, ficou muito próximo mesmo da marca de 100 mil. A marca de 100 mil é uma marca simbólica, porque diversos analistas falavam que esse valor seria possível ainda em 2024, caso o Donald Trump, que até então era o candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, fosse eleito. Por quê? Porque ele promete ser um presidente muito mais crypto-friendly, muito mais amigável à indústria de criptomoedas do que foi a administração democrata, do que foi a administração Biden. A gente viu, ao longo desses últimos 4 anos, a SEC, que para quem não sabe é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, perseguindo bastante os players, as empresas do mercado cripto lá. E a gente viu, graças a isso, uma corrida de jurisdição, diversas empresas saindo dos Estados Unidos, buscando outros ambientes regulatórios mais favoráveis, o que atrapalha a inovação. A gente sabe que os Estados Unidos, para muita coisa, inclusive a tecnologia, é uma das forças motrizes do mundo. Então, se as empresas estão saindo de lá, estão sendo perseguidas de lá, estão sendo processadas de lá, é claro que isso atrapalha a inovação. Donald Trump, inclusive, esse ano, ele palestrou, digamos assim, né? Ele fez ele foi speaker em um evento de Bitcoin, a Bitcoin Conference, que aconteceu em Nashville nesse ano. E lá ele falou que ele trocaria o Gary Gensler, que era o presidente da SEC no primeiro dia de mandato. Ele falou que seria um presidente pró-cripto, que ele queria que todos os próximos bitcoins fossem minerados nos Estados Unidos, enfim, dando uma demonstração que tentaria ser, de fato, um presidente mais amigável às criptomoedas de uma forma geral. E ele já vem cumprindo algumas das suas promessas. O Gary Gensler, por exemplo, não vai precisar ser demitido, porque ele já anunciou que ele vai sair assim que o Trump assumir. E alguns outros cargos já estão começando a surgirem nomes que são alinhados com a indústria cripto. Por exemplo, o ex-comissário da SEC, o Paul Atkins, surgiu como principal candidato para presidir a agência na nova administração do presidente eleito, Donald Trump. Atkins é conhecido por sua postura pró-inovação e expertise em criptomoedas, sendo descrito como capaz de retornar à agência ao chamado padrão ouro, segundo uma postagem no X, no antigo Twitter, da repórter financeira Eleanor Terrett. Então, o principal candidato a próximo presidente da SEC é uma pessoa crypto-friendly. Além disso, ele está de olho em fazer o quê? Em mudar justamente a supervisão de cripto. Ao invés de ficar debaixo do guarda-chuva da SEC, ficar na CFTC. Aqui, ó, saiu uma reportagem no Cointelegraph falando exatamente isso. A próxima administração de Donald Trump quer que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que é a CFTC, supervisione a indústria de criptomoedas, um movimento que poderia reduzir drasticamente parte do poder regulatório da SEC. O papel da CFTC incluiria a regulamentação de mercados spot para ativos digitais considerados commodities e exchanges de criptomoedas. Quem está informando isso foi a Fox Business, citando fontes familiares ao caso, né? Citando fontes próximas dessa situação. Então a gente vê, de fato, a administração Trump já fazendo alguns movimentos que ajudam o mercado cripto. Um outro movimento que ajuda bastante o mercado cripto é sobre o Bitcoin Act. E o que é o Bitcoin Act? O Bitcoin Act é um projeto de lei que vai entrar em tramitação agora nos Estados Unidos, ou seja, ainda vai ter que passar por todo o processo até eventualmente ser sancionado, que prevê que o governo americano compre 500 bitcoins por dia como parte da sua reserva estratégica financeira. Um número de 500 bitcoins por dia, não 500 mil, 500 bitcoins por dia, 500 unidades de BTC por dia, é muito pouco se a gente parar para pensar friamente. Aqui, ó, nas últimas 24 horas foram 760 mil BTC. Mas comumente, em 24 horas, o número orbita entre 800 mil e 1 milhão de unidades de Bitcoin. 500 unidades é muito pouco. Mas o que é mais importante do que a compra de 500 Bitcoins por dia dos Estados Unidos?
É o fato dos Estados Unidos estarem comprando Bitcoin. Isso que é muito importante. Porque, afinal de contas, se a maior potência do mundo está comprando Bitcoin, todos os outros países vão acabar seguindo o mesmo caminho. E isso sim é muito pesado, isso sim pode ser uma grandíssima força compradora para as criptomoedas. Inclusive, a gente já viu isso até no Brasil, de deputado pedindo que o Banco Central use o Bitcoin como lastro para o Drex, que o Brasil compre 5% das reservas do país em Bitcoin. Tem um projeto de lei, está começando a tramitação dele agora aqui no Brasil, 4501 de 2024. Chance de aprovação dele muito pequena, mas de qualquer forma já é uma sinalização clara de que esse ato do governo Trump de potencialmente comprar Bitcoin como reserva estratégica, isso sim pode mudar todo o padrão de reservas estratégicas do mundo. A gente pode começar a ver diversos países começando a comprar Bitcoin para compor as suas reservas. Isso vai ser uma nova corrida ouro. Ouro, inclusive, que atualmente é o maior ativo do mundo, com uma capitalização de mercado de cerca de 18 trilhões de dólares. O Bitcoin tem cerca de 1,9. Então, vamos supor que esses analistas aqui estejam certos. A reserva de Bitcoin dos Estados Unidos durante a presidência de Trump pode levar o Bitcoin para $1 milhão. Um projeto de lei relacionado ao Bitcoin está ganhando apoio nos Estados Unidos, sinalizando potencial aumento no valor da criptomoeda que pode alcançar $1 milhão. É justamente o Bitcoin Act, que é a lei do Bitcoin, que está explicando aqui na reportagem. E o que os analistas estão falando se, aqui, o Adam Back, por exemplo, se o Bitcoin for utilizado de fato como reserva estratégica por parte dos Estados Unidos, se prepare para a cotação do Bitcoin alcançar a marca de 7 dígitos nesse ciclo. Ele falando que ainda não está precificado esse fato. E isso não é só ele que está falando. Aqui, por exemplo, o Plan B, que é um outro analista super conhecido no mercado financeiro, ele já elevou o preço-alvo do Bitcoin para $500 mil, de acordo com o modelo dele. Então, se atualmente está debaixo de 100 ainda, está em 96.800 nesse momento, ele acredita que todas essas ações do governo Trump podem jogar o preço do Bitcoin ali para pelo menos a casa dos $500 mil. Mas isso é factível? Vamos ver. Nesse momento, o Bitcoin está custando cerca de 96. Vou arredondar para 100 para facilitar a nossa conta. Então, considerando isso, custando 100, o market cap do Bitcoin está em 1,91 trilhão de dólares. Também vou arredondar para 2 para facilitar ainda mais a nossa conta. Se precisa multiplicar por 5 e ele atualmente tem 2 trilhões de dólares de capitalização de mercado, ele ficaria em 10 trilhões, ou seja, ele ainda ficaria cerca de 60% da capitalização de mercado do ouro. A grande questão é um valor muito alto? É um valor muito alto. É um valor impossível? Não é um valor impossível. A gente viu o Bitcoin esticando nesse último ciclo de 68 mil para 98 mil com a eleição do Trump. De 68 para 99, na verdade, né? Tá quase 100. Então, a gente viu uma esticada muito rápida antes mesmo das coisas acontecerem. Então, o mercado, sim, está de fato começando a precificar uma gestão mais crypto-friendly, só que ainda não precificou as ações propriamente ditas. A gente tem visto os ETFs, tanto os ETFs de Bitcoin quanto os ETFs de Ether Spot, com compras cada vez maiores. É bem verdade que no dia 26 de novembro, dia 25 de novembro, os ETFs de BTC Spot tiveram saída, só que se a gente somar o saldo das últimas 2, 3 semanas, a gente vê que o saldo é extremamente positivo, são saldos recordes, são inflows recordes. Ele já tem, sob gestão, mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin, 1.075.422. São os ETFs mais negociados dia após dia na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Os ETFs de Ether também viraram para o positivo. Nesse momento, se a gente somar desde o início da negociação, dia 23 de julho, já está com saldo de 50 mil Ethers positivos, 50 mil unidades de ETH. São milhões e milhões de dólares entrando dia após dia no mercado. Então, a gente vê que o institucional está cada vez comprando mais. MicroStrategy é um exemplo, não para de comprar Bitcoin. MicroStrategy não está parando de comprar Bitcoin. Microsoft vai ter votação para decidir se compra ou não Bitcoin em dezembro. Países ao redor do mundo começando a minerar Bitcoin, como Butão. Suriname, a candidata a presidente de Suriname, também quer copiar o que El Salvador fez. Então a gente tem visto cada vez mais interesse no Bitcoin. Então, se a gente parar para pensar em uma capitalização de mercado, cerca de 60% da capitalização de mercado do ouro, não é tão impossível assim. Não soa algo tão absurdo. Não soa algo tão absurdo. Considerando que nesse site aqui, por exemplo, é muito interessante, é o Infinite Market Cap.
Ele avalia cripto, metal precioso, estoques, ETFs, enfim, ele avalia muita coisa. E todos esses ativos têm cerca de 149 trilhões de dólares de market cap. Se a gente imaginar que o Bitcoin é 10 tri, vamos supor que seja 10 tri, seria menos de 10% do total. Não é algo tão absurdo assim. Então, um número de 500 mil dólares, sendo muito sincero com vocês, eu não estou falando que vai alcançar, até porque a gente não sabe se o futuro vai repetir o passado em termos de performance. Mas a nível de possibilidade, é possível. Não é nada impossível que alcance de fato 500 mil dólares, caso as ações do governo Trump sejam de fato crypto-friendly, inclusive a parte do Bitcoin Act, que é de comprar 500 bitcoins por dia. De novo, não por causa da quantidade de Bitcoin, mas pelo fato da maior potência do mundo estar comprando. E uma dica super importante que eu dou para vocês em relação à autocustódia. Muita gente fala, Paulo, eu não tenho dinheiro para comprar carteira, para comprar uma carteira física, comprar uma hard wallet. Durante a Black Friday agora existem carteiras sendo vendidas por R$200. Eu vou colocar inclusive o link aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas de qualquer forma, pensem o seguinte. Hoje um Bitcoin está valendo ali entre cerca de 600 mil reais, vou arredondar. Em 2020, ele chegou a valer cerca de 30 mil. Então vamos supor que em 2020 você tivesse investido 3 mil reais. Você comprou 0,1 Bitcoin por 3 mil reais. Você não quis comprar carteira porque não tinha dinheiro suficiente investido em cripto para isso. Esse 0,1 Bitcoin hoje vale mais de 60 mil. Então, é muito importante você aprender a fazer a sua autocustódia, seja com uma hard wallet, seja com uma carteira até no seu celular, com o seu celular desconectado da internet, enfim, você precisa pensar como você vai fazer. Mas a questão da autocustódia é muito importante. Então, eu vou colocar aqui 2 links para vocês. Um explicando sobre os tipos de carteira que existem e outro explicando um pouquinho mais de como configura uma carteira dessa do zero. Muito obrigado e eu já vejo vocês aqui no próximo vídeo.